pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou conversar com vocês a respeito da minha formação e da minha caminhada profissional. Bom, muitos de vocês têm me perguntado a respeito da minha formação e a respeito da minha caminhada acadêmica e profissional. E eu resolvi falar um pouquinho da minha história para vocês e um pouquinho a respeito das dificuldades, dos desafios que eu acabei encontrando aí no meio do caminho. Como a maior parte de vocês já sabe, eu sou formada em fisioterapia. Eu me formei numa faculdade particular no Centro Universitário São Camilo, aqui de São Paulo, que é uma faculdade muito boa e das particulares, ela é uma das melhores aí dentro dessa área da saúde, na área da fisioterapia. Na época em que eu prestei vestibular, eu não prestei para nenhuma universidade pública. E aí eu já aproveito para deixar aqui para vocês um primeiro arrependimento aí que eu tive, que foi de não ter prestado uma universidade pública gratuita, porque eu acredito que eu tinha potencial para ter passado. Mas quando eu saí do ensino médio, nem passava pela minha cabeça em fazer cursinho, e aí eu já prestei logo de uma vez para duas faculdades particulares, passei nas duas e escolhi cursar a faculdade, o Centro Universitário São Camilo. O Centro Universitário São Camilo fica no Ipiranga, eu sou de São Paulo, morava próximo à região e aí ficou mais tranquilo para mim também. Só que é uma faculdade que é paga, então eu estudava no período noturno e durante o dia, durante praticamente toda a faculdade, eu trabalhava para ajudar a pagar a faculdade. Não é uma faculdade barata, é uma faculdade cara, então o meu salário não dava para pagar 100% da mensalidade da faculdade. Então eu trabalhava para ajudar a pagar e o restante o meu pai inteirava para mim. Então durante toda a faculdade eu trabalhava durante o dia e estudava no período noturno e a faculdade de fisioterapia lá no Centro Universitário São Camilo durava 4 anos. Eu não sei como é que tá hoje, mas provavelmente deve ser a mesma coisa, e o curso era de segunda a sexta. E para quem quer indicação da faculdade, gente, faz tempo que eu me formei em 2007, então vai fazer aí 10 anos que eu tenho de formada. Então eu tenho como dizer como que era o curso na época em que eu fiz, o que muito provavelmente já mudou alguma coisa até agora. Mas o Centro Universitário São Camilo sempre foi uma excelente faculdade, os meus professores foram excelentes, eu não tenho o que falar e do que reclamar em relação a eles. A formação é uma formação muito boa que a faculdade oferece. Eu tenho apenas uma pequena observação, é que a formação lá que eu recebi foi uma formação muito clínica e pouco científica. Isso acabou me atrapalhando um pouco porque eu fui para o lado científico. Então, na época em que eu me formei na faculdade, durante o percurso da faculdade, eu não tinha ideia do que era uma iniciação científica. E se eles tivessem dado mais apoio, mais incentivo para essa área científica, talvez eu conseguisse entrar mais fácil depois no mestrado, conseguir uma bolsa melhor de mestrado, uma bolsa melhor de doutorado. Então, a formação que eu recebi foi uma formação bastante clínica e com pouco incentivo para essa área científica, que foi a área que eu acabei gostando e que eu acabei seguindo. Mas é uma faculdade excelente e eu super indico. Só que é uma faculdade particular, é uma faculdade paga e o curso lá não é barato. E quando eu terminei aí os 4 anos de faculdade e me formei, eu já fui procurar uma especialização que era uma especialização meio teórica, porque eu já tinha noção de que eu queria dar aula, de que eu queria virar professora. Quando eu entrei na faculdade, eu não fazia ideia de que eu gostaria de um dia dar aula. Mas durante a faculdade, eu fui notando aí que eu gostava de apresentar trabalho lá na frente, eu gostava de explicar a matéria para os meus colegas. E isso, aliás, veio desde cedo. Eu sempre gostei de ler, entender a matéria e explicar para as pessoas. Eu sempre gostei de estudar falando verbalmente as coisas. Coitado dos meus pais, porque eu aprendi as coisas na escola e depois quando eu ia estudar para a prova, eu tentava entender aquilo, a matéria, e eu ficava explicando para eles. E coitados, isso até na faculdade, às vezes até hoje eu faço isso, eu não moro mais com a minha mãe, mas às vezes até hoje eu faço isso, falo, mãe, eu tenho uma apresentação lá para fazer, senta aí, vê, assiste aí a minha apresentação, vê o que você acha.
Coitada, não entende nada do que eu tô falando, mas ela tem toda a paciência do mundo de sentar lá e ouvir o que eu tô falando. Então, eu sempre tive essa facilidade de estudar verbalmente, de estudar explicando. E é até engraçado porque tem uma frase aí que o Albert Einstein disse, que fala que se você não consegue explicar alguma coisa de maneira simples, é porque você não entendeu aquilo suficientemente bem. E eu sempre tive a impressão de que se eu conseguisse explicar, é porque eu realmente tinha entendido aquele conteúdo. E aí eu não tinha a ideia de que isso poderia fazer parte da minha formação e do meu trabalho depois. Mas durante a faculdade, eu comecei a notar e os próprios professores começaram a comentar comigo: Natália, eu acho que você leva jeito para explicar as coisas e tudo mais. Pensa aí em seguir a área acadêmica, em dar aula, você já pensou em dar aula? E aí eu comecei a receber aí esse feedback dos professores e comecei a pensar a respeito e gostar da ideia de dar aula. Então, quando eu me formei, eu já tinha o desejo de um dia dar aula. É óbvio que eu sabia que eu não ia conseguir virar professora logo depois que eu me formei. Eu ia precisar ter uma experiência profissional, eu ia precisar me especializar em algumas áreas. E como eu gostei sempre das disciplinas teóricas, da questão da explicação das coisas, eu segui para fazer uma especialização que também era meio teórica, meio prática, mas foi mais teórica, que foi a especialização em fisiologia do exercício. Na verdade, eu teria feito uma especialização de fisiologia pura, né? Mas na época estava aberta a prova lá para se inscrever no curso de fisiologia do exercício, que é uma especialização da Unifesp. E aí eu resolvi prestar, passei lá na provinha. Eu acho que a prova não era nem para passar ou não, era mais para medir aí o grau de conhecimento, porque também foi uma especialização que era paga. O valor não era muito alto, se eu não me engano, a especialização era feita 2 vezes por semana à noite durante 1 ano e meio, mais ou menos. E olha só, quando eu cheguei no final da especialização em fisiologia do exercício, eu encontrei andando lá pelas imediações da Unifesp um professor que tinha sido professor meu da faculdade, o professor Adilson, que me dava aula de neuro. E quando eu cruzei com ele, a gente começou a conversar, eu falei para ele o que eu estava fazendo, e ele falou: nossa, que legal, me deu o contato dele, e com isso, com essa conversa, ele já me abriu porta para eu dar algumas aulas no Centro Universitário São Camilo, onde eu me formei, algumas aulas optativas de fisiologia do exercício, que era o assunto que eu estava me formando na época. Então, logo que eu terminei a especialização, eu já comecei dando aula de fisiologia do exercício e era uma disciplina optativa, na verdade. Eu não era contratada, eu era professora convidada e aí eu ia lá, não me lembro, eu acho que era 1 vez por semana e eu ia ministrar as aulas de fisiologia do exercício. A grade, tudo, até do curso, fui tudo eu que montei, eu que estabeleci lá qual que era o conteúdo que tinha que ser ministrado e montei o curso, montei a disciplina e aí eu dei, se eu não me engano, 2 ou 3 turmas aí de disciplina optativa de fisiologia do exercício. Foi uma experiência muito legal e foi uma das minhas primeiras experiências na docência, dando aula, e valeu muito a pena. Nessa mesma época que eu estava cursando a especialização, eu estava trabalhando também ao mesmo tempo. Então, eu tive a facilidade de ter uma irmã que já era formada em fisioterapia. A minha irmã já tinha aberto uma salinha, um espacinho ali para atender os pacientes e eu acabei aproveitando ali o espaço e usando também o espaço para atender alguns pacientes particulares. Fazia muito trabalho de home care, atendia muito paciente neurológico com sequela de AVE, alguns pacientes cadeirantes. Então, eu fazia esse trabalho de atendimento, tanto no consultório quanto em home care. E eu também comecei a prestar serviço para uma empresa que trabalhava com ginástica laboral e orientação postural para os funcionários. Então, eu trabalhei bastante tempo com essa parte de ginástica laboral e orientação postural também. Enquanto isso, eu fazia especialização, enquanto isso, eu dava algumas aulinhas de optativa e também comecei a dar algumas aulas pingadas aí no Senac para cursos técnicos, principalmente aí de primeiros socorros. Então, eu dava algumas aulinhas de anatomia, algumas aulinhas de primeiros socorros, também como professora convidada, ainda não como professora contratada. Mas essas foram sendo as minhas primeiras experiências na docência e eu fui pegando aí o jeito, treinando, pegando prática e vendo que realmente
era esse o caminho que eu queria seguir. E aí, como eu sabia que eu queria seguir para a área acadêmica, eu também tinha muito claro na minha mente que eu queria fazer um mestrado. E sabendo disso, eu já comecei a tentar aproveitar as situações ali que a vida estava me oferecendo. Então, como eu já estava dentro da Unifesp fazendo essa especialização, eu tentei procurar ali dentro mesmo algumas disciplinas que eu pudesse ingressar no mestrado. E aí começou uma luta, porque eu fui em vários lugares, a primeira disciplina que eu fui procurar foi a disciplina de cardiologia, se eu não me engano, e eu tentei em vários lugares e levei vários nãos na cara. Conversei com várias pessoas, algumas pessoas falavam que iam pensar, iam me dar uma resposta depois e eu nunca recebi a resposta. Outras pessoas já viraram para mim e falaram, não, aqui não tem espaço para você, não, aqui a gente não tem... E não me deram nem a oportunidade para fazer uma prova para tentar ingressar em algum programa de mestrado. Então eu recebi assim vários nãos até encontrar um sim, né? Então eu já deixo a dica de você não desistir no primeiro não que você receber. Insista, persista naquilo que você quer, porque se você insistir, pode ser que você acabe conseguindo aí, como eu consegui também. Bom, então eu vou contar mais ou menos como é que eu cheguei no mestrado e na disciplina que eu tô estudando até hoje, né? Na especialização em Fisiologia do Exercício, eu conheci um colega meu, Rafa. O Rafa, se você estiver assistindo, beijo. E o Rafa, durante a especialização, ele já estava fazendo o mestrado dele também na disciplina de nefrologia lá na Unifesp. E olha só, eu nunca imaginei em procurar uma disciplina de nefrologia para fazer o mestrado. Mas aí eu conversei com ele a respeito da minha vontade de fazer mestrado e ele falou, poxa, eu posso te dar um e-mail aí do meu orientador, posso te levar lá, você conhece, conversa com ele e vê como é que funciona, né? E aí eu fui, né? Já que ele estava abrindo as portas para eu conhecer o lugar, eu topei, ele me levou lá um dia, me deu o e-mail do orientador dele, eu conversei por e-mail com o orientador dele e foi assim, apesar dele ter me apresentado a disciplina, eu tive que passar pelas fases lá necessárias para ser aprovada como todo mundo. Ele me fez conhecer um lugar que a princípio eu não procuraria e que eu não conhecia também. E lá, dentro mesmo da disciplina em que eu estudo, a princípio, eu levei também nãos. Assim, a primeira pessoa que eu fui procurar para me orientar, para falar que eu tinha interesse em fazer um mestrado, se eu poderia entrar na linha de pesquisa da pessoa, se ela poderia me ajudar a escrever um projeto e tudo mais, a primeira pessoa que eu procurei me falou não. Então, já me negou logo na cara. Mas eu fui insistindo até que eu consegui achar lá o meu orientador, que é o professor Valdemar, que me abriu as portas, que me ajudou na questão do projeto. E aí eu precisei, como todo mundo, passar na prova de proficiência em inglês, precisei escrever um projeto, o projeto precisou ser aceito pelo comitê de ética, aceito pela própria comissão lá dentro da disciplina mesmo, aceito na reunião para tentar conseguir uma bolsa. Então eu passei por todas as fases que todo mundo passa mesmo. Eu não quero falar muito a respeito do mestrado e do doutorado agora, porque eu quero gravar vídeos específicos depois para falar para vocês como é fazer um mestrado, como é fazer um doutorado. Então hoje é mais para dar um panorama geral de como foi a minha jornada acadêmica e de como eu cheguei aqui onde eu tô hoje, né? Então eu conheci a disciplina através desse meu amigo e aí precisei passar lá em todas as etapas necessárias para realmente ingressar no mestrado. E aí, gente, mestrado é difícil mesmo, doutorado é difícil mesmo, assim como a faculdade também é difícil, é estressante, dá trabalho, mas acaba valendo a pena. Eu sempre gostei muito de estudar, desde pequenininha, então para mim os desafios eles são bons. Aliás, quanto mais difícil o tema que eu estou estudando, mais eu gosto, porque mais me desafia. E também, em paralelo com o mestrado, eu terminei a especialização, consegui passar nas etapas do mestrado e ingressar no mestrado. Mesmo fazendo o mestrado, eu também estava trabalhando, atendia no consultório, atendia home care, trabalhava lá com orientação postural, com ginástica laboral, tudo que
aparecia aí para complementar a minha renda, eu ia fazendo e ia trabalhando. Durante o mestrado também eu continuava dando algumas aulas como professora convidada lá no Senac, e quando eu me formei no mestrado, logo depois que eu me formei, se eu não me engano, abriu uma vaga para processo seletivo para entrar como professor de anatomia e fisiologia no Senac, onde eu trabalho hoje. Apesar de eu dar algumas aulas como professora convidada, isso não tinha influência absolutamente nenhuma no processo seletivo. Então, mais uma vez, eu tive que passar por todo o processo seletivo, como todos os meus colegas ali que estavam concorrendo junto comigo. Passei no processo, na minha época foram 3 fases, eu tive que fazer aula-teste, redação, entrevista, além da análise de currículo também. Passei nas fases e ingressei no Senac como professora agora contratada de anatomia, fisiologia e algumas outras disciplinas aí que eu ministro para os cursos técnicos. Então hoje eu sou professora de anatomia, fisiologia e algumas outras disciplinas para cursos técnicos da área de saúde no Senac. E eu continuei os meus estudos, eu me formei no mestrado lá na Unifesp, dei uma pausazinha aí de 1 ano, 1 ano e meio mais ou menos, e voltei agora, ingressei no doutorado e já estou no 2º ano do doutorado. Então, além de dar aula, eu também sou aluna. E aí, com tudo isso, o doutorado exige uma dedicação grande, um tempo grande. Com a questão do canal também, eu também tenho trabalho para gravar os vídeos, para editar os vídeos e tudo mais. Eu tive que abrir mão temporariamente do atendimento lá em consultório e home care. Home care há um tempinho eu parei de fazer mesmo, estava atendendo mais no consultório. Então eu abri mão de fazer atendimentos para me dedicar agora, momentaneamente, exclusivamente para a área acadêmica. Então hoje eu dou aula no período da manhã, todos os dias, de segunda a sexta. No período da tarde eu estou no doutorado e às vezes eu consigo vir para casa e aí preparar algum conteúdo para vocês e filmar algum conteúdo para vocês. À noite eu estou em casa. Até ano passado eu dava aula no período noturno e esse ano eu consegui passar para o período matutino, o que para mim é muito melhor porque eu me sinto muito mais bem disposta de manhã. Pretendo voltar com atendimento com os pacientes, mas isso quando eu me formar no doutorado, porque não há ser humano que consiga arrumar tempo suficiente de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Então eu tô tendo que fazer uma coisa de cada vez, ainda que eu consiga arrumar um tempinho para gravar para vocês. Vocês percebem que eu só tenho, é por causa de todas essas minhas atividades, que eu só tenho tempo de gravar uma vez por semana e postar vídeo no máximo aí uma vez por semana para vocês. Talvez quando eu me formar eu consiga trazer conteúdo para vocês com um pouco mais de frequência. Acho que é isso, pessoal, é mais ou menos isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que eu tenha esclarecido aí as dúvidas de vocês a respeito da minha formação, de quais foram as minhas escolhas profissionais, de como que eu fui seguindo a minha vida acadêmica, como que eu cheguei no mestrado, como que eu cheguei no doutorado. Eu espero ainda gravar vídeos específicos para vocês de como é fazer mestrado, como é fazer doutorado e esclarecer mais as coisas dentro disso. Mas em relação à minha jornada profissional e acadêmica, eu espero ter respondido aí as dúvidas de vocês. Se ficou alguma dúvida, se eu esqueci de falar alguma coisa, se você não entendeu algo, pode mandar um comentário, pergunta aqui embaixo, que eu sempre tento responder vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou também, comenta aqui embaixo para eu saber e continuar gravando esse tipo de vídeo para vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!